Olá, amigos do Clube da Transformação, sejam muito bem-vindos a mais um mini podcast Sucesso Consciente. Hoje, versão especial e de celebração dos 83 anos, recebendo aqui a minha amada mãe, Maria Dulce, que está completando 83 anos agora. E estou muito feliz que ela aceitou aqui. Não foi fácil, gente, ela aceitar, mas ela aceitou fazer essa gravação aqui com a gente desse nosso mini podcast. Seja muito bem-vinda, querida mãe Maria Dulce. Obrigada, querido filho. Que você também seja sempre bem-vinda. Gente, eu dei de risada aqui já. A gente já começou já umas 4 vezes, porque ela é muito engraçada. Então foi um bom desafio aqui começar a gravar, viu? Mas a gente vai conseguir. Não é isso, minha querida mãe? É isso mesmo, mas tem que ter muita paciência. Vocês que conhecem, quem conhece o Tocho já sabe. Não é fácil, ele com a calma que ele tem e eu agitada. Imagina o que é que não se deu aqui. Por falar em a gente vai conseguir, uma das coisas que eu aprendi com a senhora ao longo dessa minha jornada foi que não existe nada impossível. Eu consigo tudo que eu quero. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho aí disso. A senhora que realmente acredita que não tem nada impossível? Claro que não tem. Depende de você. Você tem de se vai sair para resolver algum problema, mesmo que ele se torne difícil, ele se torne fácil. Vai depender unicamente de você. A maneira com que você vai se expressar, mas você consegue. Eu toda a vida consegui resolver as coisas mais difíceis e ensinei e mostrei para você, ensinei para você como que consegue. E você captou tudo, né? Ainda bem, né? Ainda bem. E a senhora se lembra de alguma história dessa que parecia impossível e você conseguiu? É meio difícil, com a minha idade. É meio difícil se lembrar. A senhora lembra uma vez que teve uma vez, gente, que eu precisava viajar para Colômbia. E aí meu passaporte estava vencido e ele demorou para chegar e minha mãe tinha enviado pelo correio para mim. E aí o correio entrou em greve. A senhora lembra dessa história, não? Mais ou menos. E aí, gente, ela foi lá na agência do correio, não na agência, foi lá no centro de distribuição do correio, conseguiu localizar lá esse passaporte, não sei nem como, e conseguiu enviar para mim. Eu lembro de uma passagem, me parece, que eu levei alguma coisa para você dentro do avião. Foi. Foi. Entrei dentro do avião. Ele esqueceu. Teve essa história também. Nem isso teve muita história, gente, mas eu me lembro que nessa época eu tava morando em Belo Horizonte, né? É muito engraçado essas caras que você faz no vídeo. Aí eu tava morando em Belo Horizonte e uma vez realmente aconteceu isso. Eu esqueci, acho que um documento, alguma coisa. E eu avisei pra minha mãe, né? Na época não tinha WhatsApp, não tinha essa facilidade. Quando eu vejo, minha mãe tava dentro do avião, o avião decolando já quase. Deixaram ela entrar lá dentro para poder me entregar, entendeu? Então é só você mesmo. Isso aí, gente, já são as proezas do Tocho. Do Tocho. Imagina, hein? É muita lorota aqui para contar. Por falar em Tocho, uma das perguntas que a gente recebeu aqui, né, da nossa audiência aqui, minha amada mãe, foi como que foi a sua receptividade com essa mudança do meu nome ali para Tocho. Quando eu cheguei para você, eu falei, olha, agora eu vou me chamar Tocho. É óbvio que eu confesso para vocês que me assustei. Tocho? Eu fiquei assim, Tocho? Mas como que pode, Tocho? Mas depois não, fui me acostumando. E depois ele passou para mim o significado do Tocho, né? Que é alegria, felicidade, prosperidade. Representa muita coisa positivas, né? Aí, claro, hoje eu não chamo mais ele de Léo. É Tocho. Tocho pra lá, Tocho pra cá. É isso aí, minha gente. E você gosta de me chamar de Tocho? Eu gosto. Por quê? Porque o nome agora pesado, bonito. Eu acho assim, sensacional o seu nome. Agora, Leonardo também, eu quero dizer a vocês que o seu nome foi escolhido pensando no Leonardo da Vinci. Sempre pensando, ele vai ser inteligente como Leonardo da Vinci. E realmente, né, tá aí com a sua inteligência, com a sua capacidade de resolver tudo. Ele é meu orgulho, realmente. Não só ele, como o meu outro filho, Guilherme. São os filhos maravilhosos que Deus me deu. Gratidão, minha amada mãe. Gratidão. Fala para as pessoas como que é meu nome completo.
Pra quem não sabe, a senhora lembra? Claro que eu só posso lembrar, como que não? Leonardo Alves Carvalho? Leonardo Alves Carvalho, gente. Pra quem não sabia, esse é meu nome, né, de batismo. E eu gostaria de aproveitar e honrar aqui, né, esses meus dois sobrenomes, né? O Alves, que veio da minha mãe, o Carvalho, que veio do meu pai. Honrar meus pais aqui e toda a nossa ancestralidade, né? E aproveitar, minha querida mãe, e dizer para a senhora que durante muitos anos, se a senhora puder me olhar aqui nesse momento, eu te agradeço, a senhora fica à vontade para isso também, que durante muitos anos, a senhora sabe que eu fui um adolescente muito rebelde, né? Nós vamos contar essa história aqui. Eu achava que não era para vocês serem meus pais, principalmente meu pai, mas depois de um tempo, depois de muita constelação, muita terapia, muitos retiros, muitos trabalhos e muita transformação, eu ainda bem que eu reconheci, né? E reconheço. E tenho certeza, agora me dá sua mão aqui, minha amada mãe. E queria reconhecer aqui para todos aqui e para você também, que você, já te falei isso, mas vou repetir aqui, que você é a mãe perfeita para mim, né? Não poderia existir outra mãe, né? Que eu te aceito, te honro, né? Exatamente do jeitinho que você é, né? E que bom que eu desisti de te mudar, né? Que bom que eu desisti de querer que você fosse como eram minhas expectativas ou de querer que você fosse diferente. Até porque se não fosse a combinação perfeita entre você, o amor que você teve com meu pai, eu não teria nascido. Isso com certeza. Então, para nascer essa combinação, tinha que ser exatamente vocês dois. É isso aí. Então, eu queria te agradecer muito, te honrar aqui. Agradecer pela minha vida, agradecer por tudo que você fez por mim e pelo meu irmão, por todos os sacrifícios, e honrar tudo que vocês passaram, tudo que vocês fizeram para que a gente pudesse estar aqui hoje com saúde, com inteligência, com vitalidade, para poder dar continuidade ao legado que vocês deixaram. Obrigada, querida. Mas, voltando a dizer sobre a rebeldia, coloca a rebeldia nisso. Como era rebelde, nossa, não foi fácil. Mas agora ele tem... Agora, tudo que fala com ele, que pede para ele e que quer conversar alguma coisa, ele fala que eu sou a grande. Ele é esperto, né, gente? Põe esperteza nisso. Mãe, você é a grande, você que resolve. Eu sou pequeno, pequenininho, você é a grande. Daí, é a saída dele. Ele sempre tem boas saídas, né? Mas o que significa isso, que a senhora é grande e eu sou pequeno? O que significa? Uai, que você me acha grande para resolver todos os problemas, que eu não dependo de você. Exatamente. Ou seja, você é grande. Você tem capacidade de cuidar da sua vida, né? Não é fácil. E eu sou o quê? O pequenininho. Perto de você, eu sou pequeno. Vocês daí que são inteligentes já notaram o que é. Ele tem sua saída na hora. Quer ver, gente? Olha, mostra para as pessoas o que você está tomando aí. Olha aqui. Dileia, uma coquinha, uma diabética, 22 anos. Eu já entrava no consultório da minha endocrinologista, agora que ela se aposentou, me atendeu 20 anos. Todas as consultas eu entrava e beijinho, doutor, o mesmo esquema. Eu sei que essa doença é grave, é séria, ela mata, amputa e cega. Mas como eu vou morrer de diabetes mesmo, deixa eu viver a minha vida da maneira que eu sonho, deixa eu tomar minhas cocas, deixa eu comer de tudo, ser livre. E assim, fui livre a vida toda, 22 anos. Sempre livre, porque para me evitar de comer o que eu gosto, eu vou morrer de diabetes, então estou aqui, aguardando a hora que Deus me levar com a diabetes, mas peço a Deus que seja sem internação, sem nada. É chegar e me levar e pronto. Mas aqui tá a coquinha. Ó, um brinde para vocês. Obrigada. Uma delícia. É Guaraná, é Coca, é Fanta. Esse copo? Me emprestar o copo? Pois não. Então, gente, o que acontece? Quando eu olho para isso, né? Qual é a minha tendência natural como filho que ama uma mãe? Querer convencê-la a não tomar isso, querer convencê-la a não comer açúcar, né? Querer convencê-la a que a vida dela vale muito mais. Só que, primeiro, qual que é a chance de eu te mudar, minha amada mãe? Você acha que vai ter chance de eu conseguir te mudar? Você com 83 anos? É tarde demais? Não com dá. essa idade? Né? Então, o que você acha que eu tenho que fazer? Cuidar da sua vida ou cuidar da minha? Cuidar da sua e da minha. Exatamente. E é por isso que eu te digo que o quê? Que eu sou pequeno. Por quê? Porque se eu quiser ser grande, ou seja, e cuidar da sua vida, eu vou ocupar um outro lugar que não é meu. Realmente. Vou ocupar o lugar do seu pai, vou ocupar o lugar de um companheiro seu, Isso. vou ocupar um outro lugar que Isso não é é meu. esperto, né, gente?
Vocês estão observando, né? Vamos observando aí, você é vivo. Então, o que acontece? Por isso é que eu, lógico que eu intenciono, né, que a senhora possa cuidar da sua saúde, que a senhora possa viver muitos anos, mas pra mim o mais importante é que a senhora esteja feliz. Com certeza. Né? Então, gente, eu chego aqui, eu olho essa geladeira cheia de um monte de coisa aqui. Que eu não deveria que, teoricamente, jamais teria que ter na geladeira de uma pessoa que tem diabetes. Mas, o que eu acho que não pode faltar aqui nessa casa, né? E por que a minha mãe está completando 83 anos? Porque ela é alegre. Né? E essa alegria dela é que faz com que ela possa viver. Sobrevivo, né? Com certeza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar convencê-la a tirar coisas que dão alegria pra ela? Nem pensar. Então, o que eu faço? Eu olho pra isso. É desafiador, gente. Eu não vou mentir, não. Tem hora que né, dá vontade de mudar. Fala, não. Né, hoje mesmo eu vi ela pegando um leite de caixinha e esquentando no micro-ondas ainda. Aí tem uma hora que eu não aguentei. Eu falei assim, não, mas por que você não esquenta aqui na leiteira? Não, deixa que eu esquento. Como é que a senhora respondeu pra mim? É tampadinho. Tampadinho, não tem nada não. Sempre eu esquentei no micro-ondas, não se preocupa não. O leite, agora inventaram que o leite dá inflamação no organismo. Como que pode? Antigamente não tinha disso, né, gente? Pois é, minha mãe, é que antigamente se tirava o leite direto da vaca, né? Tinha outro... agora eu sei que tem química, coisa, né? Outra coisa. Mas, como eu sou pequena, eu não vou querer te convencer de nada aqui. E a mesma coisa eu sugiro pra vocês, gente. Se você, os seus pais, ou sua mãe, seu pai, tudo mais, não tem o comportamento aquele que você gostaria, para de tentar mudar. O maior erro que você pode cometer na sua vida o maior erro que você pode cometer na sua vida é querer mudar o seu pai e sua mãe. Por quê? Primeiro, que a chance de você fazer isso é mínima. Segundo, você vai estar gastando energia com uma coisa que você não tem controle. E segundo, é como se esse copo aqui, olha, fosse a minha vida, meus projetos, as minhas coisas. E aqui olhar para minha mãe fosse eu cuidar da vida dela. Então, quanto mais eu olho para ela e mais eu tento mudar e cuidar da vida dela, menos eu olho para os meus projetos aqui, para minha vida. Se eu tenho uma família, menos eu olho para minha família. Né? E aí você vai ter problemas, você vai ter desafios com isso também. Então, para de querer mudar seus pais, aceite eles do jeito que eles são, receba o que eles têm para te dar do seu jeito, que é maravilhoso. Muito bem, gostei de ouvir. A senhora gostou? Isso mesmo. É isso. Claro. E olha que interessante, eu tô chamando ela de senhora aqui, mas durante muitos anos eu me neguei a chamar ela de senhora. Eu falei assim, que senhora é muito burocrático e tudo mais, mas hoje eu entendo que se ela é grande e ela é uma autoridade pra mim, eu tenho que chamar ela de senhora. Eu escolho chamar ela de senhora. Está vindo assim com grande, meu pai que eu também. sou grande. Ele é o pititi, pequenininho. E é isso, minha querida mãe. Tá preparada para a próxima pergunta? Pode. Uma pessoa disse aqui o seguinte, perguntou aqui, para a senhora passar um ensinamento para quem está na meia idade. Se alguma homem ou mulher ali perguntasse, que está por volta ali, né, dos 40 anos, perguntasse um ensinamento, o que a senhora gostaria de deixar como ensinamento para a vida? Viver com alegria, com dignidade. É isso. Você, sabendo levar a sua vida, você está sendo feliz, é que é o importante. Ok? Ótimo, a senhora estava com medo das perguntas, tá tranquilo, hein? Eu sou tímida, viu, gente? Desculpe, mas eu sou tímida. Esse tocho me cobrando esse momento. E eu, menino, você esquece que eu sou tímida, não vou saber responder nada. Mas eu não te cobrei de nada, porque eu sou pequeno. Não, só você te não convidei. cobrou, você convidou, realmente. Lá vem o pequeno, a pequena, a grande. O pequenininho e a grande. Isso é esperto, né, gente? Vocês já pensaram? Então, não pode nem tocar em outra coisa para fazer um pedido para ele. Nada. Em nada. Não, porque às vezes, gente, ela vai me perguntar assim, o que você acha de tal assunto? E me quer que eu dê uma opinião do que ela deve fazer. Com dinheiro, por exemplo. Eu falo, não, você só é grande. E dinheiro, então? Mas quem conhece tocha, hein? Nossa Senhora, ó, ele faz assim, ó. Ele é tão assim que faz em torta assim, ó. Não pode, aí ele vem com essa conversinha. Mãe, você é a grande. Não posso decidir nada da sua vida. Eu sou pequenininho. Aí fazer o quê? Aceitar. Né? Outra lição importante. Tem muita gente que quer ter as coisas, né? Quer ter dinheiro, quer trabalhar para um dia poder ajudar os pais. Seus pais não precisam da sua ajuda, querido. Entendeu? Esse é outro erro sistêmico que eu acho que muita gente comete, né?
é querer só trabalhar para ajudar os pais. Aí, mais uma vez, você está se posicionando como? Você grande, seus pais pequenos. Está invertendo a ordem. Tá? Então, isso não significa que você não possa apoiar o seu pai e sua mãe ou ajudá-los em alguma coisa que ele precisa, mas do seu lugar, como pequeno. Né? Eles são os grandes, eles estão aqui para te apoiar. Né? Eles dão conta de passar pelos que eles precisarem passar. Né? Vocês estão analisando aí direitinho, né? Mas ele tá certo, no fundo, ele tá certo. Por que a senhora acha que eu tô certo? Pai, as suas posições, você tá certo. Né? Vamos lá. Então, uma próxima pergunta aqui. Ah, não, agora sou eu. Minha pergunta aqui agora, pra senhora. Lá vem. Olha, assim, aniversário agora foi a primeira vez que eu te dei flores no seu aniversário. Foi a primeira vez que ganhei Né? essa. Olha, orquídea linda. Tá vendo aqui do meu lado? Pra mim foi surpresa. Como é que a senhora se sentiu? Ah, muito feliz. Mas é muito mesmo. Principalmente você ter vindo, né? Passar comigo esse meu dia. Eu não esperava jamais. Você vive do seu trabalho, distante, né? Então me trouxe muitas alegrias mesmo. Me deixou muito feliz. Ainda quando você trouxe essa orquídea aí, foi um símbolo de muito amor. E, gente, por que eu trouxe essa flor aqui pra minha mãe? Primeiro que eu me lembrei que realmente em nenhum aniversário eu tinha trazido flor pra ela. A senhora lembra o que a senhora respondeu aqui pra mim quando eu cheguei com a flor? Eu disse que é muito bom dia do seu aniversário, você receber flores. Aliás, qualquer dia é bom, né? Mas é um dia mais especial, o dia do seu aniversário. Então ele me deixou muito feliz. Feliz mesmo. E linda, soube escolher. E a senhora falou que adora receber flores no dia do aniversário. Né? E eu não sabia disso. Realmente, acho que ele não sabia. E por que eu trouxe essas flores, gente? Primeiro, porque eu tenho me conectado cada vez mais, né, em aproveitar e desfrutar do momento presente, né, desse momento agora. Então, quantas pessoas muitas vezes levam flores para uma pessoa só quando ela morreu? Né? Ou a pessoa morre, a pessoa vai lá, compra flor, enche o caixão dela de flor e chora, e diz que ama, né? E tudo mais. E aí o que acontece? Será que é o melhor momento para poder dar flor para uma pessoa? Outra coisa, por que a gente não traz flores para a pessoa, não dá flor para a pessoa que a gente ama em vida? Claro. E não depois quando a pessoa morreu? Tranquilo. E mais, por que um homem não pode levar flor para um outro homem? Por que um homem, só quando o outro homem morre, vai lá, coloca uma coroa de flores lá e será que tem sentido isso? O que a senhora acha disso? Eu acho que não. Não tem sentido. Eu acho que deve dar flores. As flores, elas existem para ser doadas, presenteadas às pessoas, tanto seja o homem como a mulher. E em vida. Em vida. Né? Não, em vida. Nada, eu não aceito comemorações em nada depois que a pessoa morre. Ela tem de receber ser comemorado e tudo, a sua vida, a maneira que ela foi no decorrer da sua existência, em vida. Depois que morre, não adianta mais fazer nada. Levar flores? Não. Chorar, claro que não vai faltar. A gente tem de chorar mesmo, não fica triste quando perde uma pessoa amiga, né? Mas eu acredito que tem de fazer tudo em vida. É isso aí, meu amigo. Então você tem que ligar para alguém, se você tem que falar o que você tem que falar para alguém, se você tem que levar flores, levar um presente, faça isso em vida, né? Aproveite a vida, né? E aproveite esse momento, independente de quantos anos essa pessoa tiver. Né? Se você tem um amigo ou uma amiga aí que você gosta muito, alguém que você gosta muito, experimenta mandar uma flor para ela. E não é só no dia do aniversário, não. Qualquer dia. Qualquer dia é dia de fazer isso. Né? Até porque o dia do aniversário é só uma data. Né? É uma data especial, uma data que é celebrada, claro, mas é só uma data. Né? Então, eu acho que a celebração tem que ser todo dia. Agora, ele sabendo disso, ele pode muito bem, né? De vez em quando, pelo menos uma vez por mês. O que vocês acham? Me veio agora em mente. Ele mandar entregar umas flores aqui, né, pra mim, o que vocês acham? Vai ser ótimo, né? A senhora tá vendo como é que a senhora é grande? Vai alegrar a minha casa. E sou eu que sou inteligente, né? Você é. Uma vez por mês.
Uma vez por mês, Muito pelo bem. menos. Já vou pedir o patrocínio da Juliana Flores, outra floricultura que Ótimo. queira patrocinar o podcast, né? Pra poder maravilha. enviar as flores aqui pra minha mãe. Que maravilha. Olha, quem quiser, né? Tá aberto aqui também, né? Maravilha. Ai, meu Deus do céu. É muito divertido, né? Que A mais? senhora sabe que eu sempre gostei de, né? Facilitar, né? E fazer negócios, né? A senhora lembra aquela vez que a senhora queria ganhar uma televisão de 29 polegadas? E eu comecei a arrecadar dinheiro dos seus amigos, da família inteira para Nossa, um poder comprar. absurdo. Esse Tocho já fez coisa, viu, na vida. Conta aí essa história. Olha que absurdo. Pouco me lembro. Mas ele começou a pegar dinheiro. Era para ele comprar e me dar. Não, pegou dinheiro da família toda e comprou a televisão. O que vocês acham? Gente, na época era um valor muito alto uma televisão de 29 polegadas, tinha acabado de lançar. E ela falou que era um sonho que ela tinha ter uma televisão dessa. Delícia! E aí eu consegui, eu comecei a falar para as pessoas, você quer participar aqui, quer arrecadar dinheiro? Na hora que estava quase dando lucro, já ela descobriu. Esperto, não, gente, é cada história do nosso passado. Mas, gente, ainda bem que cada dia que passa eu tô expandindo mais a minha consciência, né? Tô sendo um ser humano melhor, né? E melhorando. Mas conta para as pessoas, para elas entenderem um pouquinho a respeito da minha transformação, minha querida mãe. Como que eu era antes e como que eu me tornei depois. Com certeza, bravíssimo, bravíssimo. Brigava, muito, olha, mas sempre brigando e gritando e tudo. Ele se transformou hoje, ele é outra pessoa. Você vê, ele até às vezes me deixa irritada pela calma que ele se transformou. Ele hoje, paciência, ele tem comigo, me proporciona momentos alegres e felizes, né? Apesar que a gente se encontra pouco, né? Demora, veio aqui tem mais de ano. Mais de ano não, tem isso não. Tem um ano. Tem menos. Foi janeiro do ano Isso. passado. Aí, mas fica só uma semana, e dessa vez ele veio para 20 dias, né? Então foi ótimo. Hoje ele é tranquilo, sereno, né? Mas eu sempre ensinando para ele que o respeito é tudo, né? Assim a gente procura respeitar um ao outro para ter uma convivência melhor. Mas hoje ele é super tranquilo, até demais. É demais. E a senhora sabe por que eu era tão bravo? Ah, por que você era tão bravo? Ah, eu acho que nessa época você estava se buscando. Eu acredito, né, que seja. Agora, sempre foi muito independente. Ele cresceu, né, aos 8, vou abrir uma parênteses aqui para contar esse lance. Ele, com 8 anos, ele se candidatou ao governador Mirim de Brasília. Prometeram para ele que ia ganhar uma bicicleta e que ele ia até o governador pedalando. Só que isso não aconteceu. Não sei por que deram a bicicleta. E ele fazia os discursos, tá até os papéis aqui, ó. Pega e mostra pro pessoal aí. Olha aqui. O original, de quando ele tinha 8 aninhos. Original. Tá vendo? No Correio Brasiliense. Correio Brasiliense. Olha aí, ó. Aqui estão os discursos, ó. Os discursos que ele fazia. Preparava o discurso, falava para minha mãe assim, nossa, eu tenho de ajudar as E esse crianças. aqui, você lembra o que é esse? Ah, isso aqui é a campanha que eu fazia para ele. O Santinho. É, o Santinho. Olha aí. Esse Tocho não foi fácil, né? Mas aí ficou nessa pendência, aqui era o programa Carrossel. Isso está guardado com todo carinho até hoje. E como que foi? Qual que foi a estratégia que vocês utilizaram ali para eu conseguir ganhar essa eleição? A senhora lembra? Foram os seus discursos. Quem que me ajudava? Era você mesmo. E meu querido pai. Ah, seu pai? Que eu honro muito o professor Fernando Carvalho, Ah. que me ajudava. Olha só, vou ler aqui só para vocês terem uma ideia, gente. Vamos ver se eu consigo ler aqui, ó. Governador Mirim de Brasília, programa Carrossel, apresentação, discurso, discurso de posse, olha esse aqui. 29 de junho de 85. Queridos amiguinhos do auditório, telespectadores da TV Brasília, queridos jurados e turma do Carrossel, agradeço primeiramente a Deus que muito iluminou do decorrer da minha campanha. Agradeço a oportunidade que me foi dada através do programa Carrossel e o carinho de todos durante a minha campanha. A responsabilidade é muito grande e espero contar com a união dos meus auxiliares na execução dessa nossa tarefa. Eu já gostava de delegar coisas desde essa época, hein?
A responsabilidade é pretendemos lutar pelos interesses das crianças do Distrito Federal, junto ao governo, principalmente procurando atingir as metas programadas. Eu tinha até meta. Melhoria das condições, acho que eram 9 anos. Melhoria das condições de vida para as crianças, mais escolas, alimentação escolar e saúde, melhores condições nas áreas de lazer e criação de novas áreas, melhor atenção do governo para o menor abandonado, propor a criação da representação das crianças junto ao governo do Distrito Federal para que possamos fazer as reclamações, reivindicar nossos direitos e propor soluções para os nossos problemas. E eu me lembro que eu propus na época a criação do Ministério da Criança, inclusive. Que Deus esteja sempre conosco nessa caminhada e que os homens façam justiça com as crianças, respeitando o direito internacional das crianças. Muito obrigado a todos e contem comigo. Leonardo Alves Carvalho. Realmente, ele estava, parece que é 8 anos. De 85, né? Tá. E aí, o que vocês fizeram? Como é que foi que eu consegui ganhar? A senhora lembra o que a senhora aprontou no auditório? Foi a maior festa, a maior alegria. A senhora lembra o que vocês fizeram, não? Não. Gente, eu vou contar pra vocês aqui então. Minha mãe, além de convidar as amigas dela, né, e os amigos todos, minha mãe sempre foi uma pessoa muito extrovertida, né, e muito, assim, ela é a pessoa que chega no consultório médico, ela conhece todo mundo já, né, ela é aquela pessoa que adora falar com estranhos. E fala que eu sou tímida. Então ela chegou e levou lá salgadinho, refrigerante, levou os santinhos pra fazer propaganda pra mim, entendeu? No dia. E assim, e aí lógico, né, o discurso e tudo mais, e tinha votação lá durante, e eu não me lembro na época se tinha votação online ou não. Eu sei que com toda essa energia ali, né, que eu recebi do meu pai e da minha mãe, eu consegui me eleger governador mirim de Brasília, e sou muito grato, né, a senhora, meu pai, por isso aí também, por ter acreditado em mim desde cedo e me mostrado que nada era impossível, né, foi uma primeira grande realização aí pra mim na minha vida, viu? Te agradeço muito, minha mãe. Muito bem, é isso aí. O que você acha que ficou em mim hoje desse governador mirim? O que a senhora acha que ficou em mim, no meu jeito de ser, na minha personalidade, desse governador mirim na época? Olha, ficou gravado o que você colocou em prática, né? A sua candidatura e tudo. E você continua assim, brilhando, né? Continua brilhando, subindo seus degraus. Agora não conto nada para vocês. Essa se a gente contar com 15 anos, eu já dei talão de cheque para ele, do Banco do Brasil, terno e gravata, pois perdeu o talão de cheque na rodoviária. Ele perdeu o talão de cheque. Vocês acreditam que alguém achou e ligou e conseguiu pegar de volta? Ele já aprontou, viu, gente? Assim, quando era adolescente. A história do Colégio Santo Antônio, algum de vocês já deve conhecer, né? Ele estudou lá no Colégio Santo Antônio e nós tínhamos um fusquinha que chamava Bodinho. E ele tinha vergonha porque só estudava os filhinhos de papai, né? E ele tinha vergonha, pedia para deixar quase na W3, para poder ninguém ver de fusquinha. Acabou que depois, agora, não, ele sabe contar melhor essa história, porque ele teve consciência e, por sinal, muito bonito o gesto dele. Já contou sobre essa transformação, como ele mudou. Ele deixou aquele orgulho que ele tinha, e uma das vindas dele aqui em Brasília, ele fez questão de visitar o colégio. E era um dia de feriado, o guarda não deixou ele entrar, mas com um jeitinho que ele aprendeu, aquele jeitinho comigo, ele conseguiu entrar. E deu uma volta, aí já estava com o carro dos sonhos dele. Ele sonhava ter um carro importado, aí teve, como que chama? É um carro elétrico. Um Jaguar. Um Jaguar. Aí andou no carro e tudo. Ao sair do lado de dentro do colégio, ele pediu desculpa para o guarda por ter, né, insistido para ele deixar entrar, mas ele queria agradecer tudo que ele passou ali, né, primeiramente a Deus e o que ele passou convivendo ali com os professores e tudo. Aí quando ele saiu, ele foi conversar com o guarda. Acabou que os dois acabaram chorando juntos com o gesto dele. Aí ele, de agradecimento,
da época boa, da época que ele tinha esse bodinho, mas ele tinha aquele orgulho, né? E ele aí veio reconhecer, né? Que não vale a pena. Não vale a pena a gente ter esse orgulho. E eu reconheci que graças a eu ter chegado lá de bodinho, que eu consegui comprar esse Jaguar depois, né? Porque fruto exatamente de você ter me colocado ali, né? Pra estudar num colégio que é um dos melhores de Brasília e ter me conectado com as pessoas certas no momento certo ali também, né? Fui um aluno muito rebelde, né? Muito, muito, muito. Pode contar, agora vem as histórias. Olha, a ponto, eu só fiquei sabendo, numa das primeiras palestras que eu ouvi dele em Brasília, já deve ter uns 6 anos, ele esteve aqui em Brasília. Ele dizendo que, um minutinho aí, que acho que é por causa da idade, de vez em quando eu tenho falha de memória. Ela some, mas ela volta. O que eu ia contar? Eu vou te ajudar. Ela foi assistir a uma palestra que foi a primeira palestra que ela assistiu, minha, né? E aí, nessa palestra, eu contei essa história, né? Eu contei essa história do Fusquinha e tudo mais, do bodinho, tudo. Dele ser rebelde, e eu contei a história também que eu era muito rebelde. E que eu, né, era muito rebelde, que as pessoas queriam me expulsar do colégio. Não? Muitas vezes eu fui chamada. E nessa hora estava a diretora, continua contando aí. Aí estava a diretora na época, né? Ela veio a falecer, tem uns 2 anos. Ela se levantou e foi explicar o que tinha ocorrido, que até me emocionei. Eu não sabia desse fato. Um dos professores procurou a diretoria para falar com ela sobre o problema dele, né? Dele brigar, ser briguento e tudo, que ela ia escolher ou ele como professor ou o Léo como aluno. Vocês acreditam que ela escolheu o Léo como professor e demitiu o professor? Que história linda, né? Que acontecimento lindo, me emocionei, eu não sabia. Acho que nem você, né? Não sabia, né? Sim, gente, o que aconteceu? Para resumir, né? A Maria Amélia, que era irmã Graciliana na época, né? Que era diretora do colégio, todos os professores, né? Que não tinham muita paciência com o meu questionamento, com o que eu questionava, queriam me expulsar da sala. Então eu perguntava. Uma vez, por exemplo, tinha uma professora de biologia e ela estava desenhando uma célula no quadro. E ela viu que eu não estava desenhando no caderno. Aí eu falei, mas por que eu vou... Não, você tem que desenhar. Eu falei, não tem não. Não, você tem sim, todo mundo tá fazendo. Eu falei, não é porque todo mundo tá fazendo que eu vou desenhar também. Ô, rebelde. Aí ela falou, mas você tem que desenhar. Eu falei, não vou desenhar. Mas por que você não quer desenhar? Porque aqui, ó, a célula já tá no livro. Aí eu abri o livro e falei, já tá desenhado aqui. Meu pai e minha mãe já compraram o livro, então eu não preciso desenhar, né? Aí era esse tipo de questionamento que eu fazia. Né? Eu também perguntava, mas aonde que eu vou usar isso aqui? Pra quê? E aí quando o professor não sabia me responder, eu questionava. Eu falava, não, então vou fazer outra coisa, entendeu? Pra que eu vou aprender isso? E aí os professores me ameaçavam, falavam assim, eu vou te expulsar da sala. Aí eu falava, não precisa me expulsar não, eu mesmo saio, que essa aula sua tá muito chata, entendeu? E aí, gente, mas eu queria dizer para cada um dos professores que eu tive no Santo Antônio e em outros colégios, que eu sinto muito. Eu não tinha consciência, meus queridos professores, meus mestres. Se não fosse vocês, eu não teria aprendido, né? Tanta coisa que eu aprendi que hoje são úteis na minha vida. Então eu gostaria de agradecer a vocês e honrar cada um de vocês que fizeram parte dessa minha jornada, dizer que eu sinto muito, que eu amo vocês, que eu agradeço a presença de cada um de vocês na minha vida. E eu sinto muito, eu era só uma criança, eu era só um adolescente rebelde, eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas também peço, né, a Deus, ao Divino, que possa iluminar cada um dos professores que tem no nosso país, cada um dos facilitadores que tem no nosso país, para que possam ser cada vez melhores, né? E cada vez mais úteis para as pessoas também, né? Então eu sei que vocês fizeram o melhor que vocês puderam com os recursos que vocês tinham, né? E é por isso que no Clube da Transformação eu estou trazendo várias metodologias, recursos, produtos, serviços que vão contribuir nessa transformação. E pretendo também devolver isso, né, para os professores também, e foi um sentimento que me veio aqui agora, né? Para que eu possa apoiar aí muitos professores nessa jornada também, humildemente eu me coloco nesse lugar de servir, para que possam as aulas ser cada vez melhores, mais divertidas, né? Para que possam ser cada vez mais relevantes também. E aí a Maria Amélia, que era essa diretora, estava nessa palestra, né? E na hora que eu estava falando, eu falei, inclusive tá a diretora aqui, a Maria Amélia, para não dizer que é mentira o que eu estou falando aqui para vocês. E ela falou, olha, eu posso levantar? Aí ela se levantou,
e deu esse depoimento dela. Falou, olha, é verdade tudo isso que ela está dizendo, porque eu era, né, ele ia lá para minha sala, e lá eu conversava, era uma das poucas pessoas que me entendia. E aí ela me escutava, e aí ela falou que um dos professores, uma vez, né, que vários conselhos de classe que tinham, as pessoas queriam me expulsar, e falar, não damos conta, esse menino é muito rebelde, dá muito trabalho, né? E aí um dos professores, depois da decisão de continuar, né, de continuar no colégio, procurou ela dentro da sala dela e falou, olha, não dá mais pra mim. Então eu entendi que a decisão é essa, mas se realmente ele for continuar aqui, ou ele ou sou eu. Então eu vou sair. Aí ela falou, respirou e falou assim, então é você. E sustentou essa decisão. E aí na palestra o que ela disse foi o seguinte, minha amada mãe. Ela falou, olha, e eu não me arrependo de ter tomado essa decisão. Porque hoje, e ela falou pra ele assim, e eu tomei essa decisão, por que eu tô escolhendo ele? Porque se ele é só uma criança, ele é só um adolescente rebelde ali, que vai crescer, vai se desenvolver, mas que tem muito potencial. Agora, se você, como professor, não está preparado para lidar com uma criança dessa, que tem muito potencial, você realmente não está preparado para estar aqui. Então, é você. E aí ela falou, olha, eu não me arrependo dessa decisão, porque hoje, vendo ele assistir essa palestra, eu vejo que eu tomei a decisão certa. Né? E que bom que eu tomei essa decisão e estou aqui hoje, né, para poder te aplaudir. E aí ela ainda falou o seguinte, gente, se eu acreditei no Léo, acredita no nosso país, porque se ele teve jeito, o nosso país também tem jeito. Com certeza. Foi essa a mensagem que ela deixou. Mas ela foi realmente maravilhosa. Aproveitar esse momento, que Deus tenha a bom lugar. Sofreu muito, teve um câncer terrível durante 10 anos. Ela faleceu deve ter uns 2 anos. Outra coisa que eu não poderia deixar de relatar aqui, o Tocho cresceu sempre dizendo que não ia ser empregado de ninguém. O que é um pensamento, né, gente? Olha, o nosso pensamento. Vale tudo, né? Tudo que a gente sonha, nossos sonhos. E realmente, olha onde ele, né, subiu nos seus degraus, com a sua inteligência, com o seu poder, com a sua garra, não é? Mas ele não falou que não ia ser empregado de ninguém. Só não bate muito na mesa, não. Tá, mas e aí? O que mais que eu falava? Era isso, essas coisas só. Nós não mas eu dizia que eu ia fazer o quê? Que você não ia ser empregado de ninguém, você queria ser, ter o seu trabalho próprio trabalho. Não ia. Mas olha, o pessoal já tá meio cansadinho. Vamos encerrar. Mas não acabou as perguntas ainda não. Não, a senhora é grande, mas é que... Hoje, desculpe, tá, mas é assim, ó, é desse jeito, né? Não, mas é porque tem muito mais coisa interessante pra gente falar aqui. Eu vou pedir só um pouquinho mais, alguns minutos. Então, só mais uns minutinhos. Eu tô preocupada com eles. Não, eu tô tranquilo. E aqui eles vão ter tempo pra escutar aqui. E com o nosso almoço, ainda vou fazer o almoço. Isso, mas vai ser bem tranquilo, minha amada mãe. Então tá, diga. Mas a senhora é grande, se a senhora quiser a gente para agora. Então diga, não. Me dá mais alguns minutos? Mais uns minutinhos só. Só mais um. É que eu não posso deixar de fazer algumas coisas aqui importantes, tá? E a primeira é honrar aqui a nossa ancestralidade, né? Então eu quero apresentar para vocês aqui, né? As duas pessoas foram responsáveis por gerar esse ser de luz aqui, olha. A dona Antônia e o senhor Sebastião. São meus pais. E eu gostaria de pedir para a senhora falar o seguinte, o que a senhora aprendeu de mais importante com eles, e quando a senhora olha essa foto, que sentimento que vem para a senhora? O sentimento que vem, primeiramente, é muitas saudades, né? Deus nos concedeu a felicidade, a alegria de conviver com eles até os 96 anos. Todos dois faleceram, papai tem 20 anos e minha mãe tem 14. Todos dois com 96 anos. E a lição que eles nos deram foi muito, foi a dignidade, a gente ser sempre honesta, boas lições foram recebidas deles. É o que eu passei para vocês. E é isso aí, gente. Que bom. E eu queria honrar aqui também, né, o meu querido pai aqui também. Tá aqui nessa foto, olha, que isso aqui foi na minha formatura da 8ª série, gente. Olha ele emburrado. Olha a minha cara de feliz. Como é que foi esse dia? Por que ele emburrado? Porque todos estavam já com a viagem marcada para o exterior, nas suas férias, todos filhinhos de papai com dinheiro, ele não podia fazer essa viagem. Olha a cara, mas assim, aborrecidíssimo.
Fazer o quê, né? Não podia, não tinha condições mesmo, né? E não era só isso, gente. Eu tava ali rebelde, né? Não entendia por que a minha vida não era daquele jeito, entendeu? Por que meus pais e minha mãe tinham dívida, né? Eu não entendia, porque tinham condições, tinham bons empregos, mas estavam devendo. E muito, né? E aí eu não entendia aquilo, eu não queria aquela realidade pra mim, né? Então eu queria ali, eu achava que eles estavam errados, né? E eu achava que meu pai era fracassado, que não servia pra ser meu pai. E que bom. Conta do seu pai, E que bom engenheiro. que depois disso eu entendi que a vida deles é a vida deles e pode devolver pra eles os negócios deles, né? Ou seja, os negócios deles são deles. Então, essa é uma simbologia bem importante aqui para mim, para a gente entender, né, sistemicamente. Enquanto você acha, por exemplo, que um negócio dos seus pais, por exemplo, né, aqui vamos supor que isso aqui significa o dinheiro dos seus pais, os negócios deles, né, ou o relacionamento deles. Enquanto você achar que isso aqui é um problema seu e carregar isso vai ser muito pesado para você. É como se isso aqui tivesse 100 vezes mais o tamanho que tem e o peso que tem. E você não consegue viver com aquilo. Então o que eu fiz, o que eu aprendi a fazer e faço novamente aqui, né, com a senhora aqui, minha amada mãe. Devolvi para você e para o meu pai tudo que é de vocês. Esperto. E olha como que elas pegam com felicidade, olha só. Porque eles conseguem lidar com isso. Eu não consigo, é muito pesado para mim. Então o que eu fiz? Eu devolvi para eles o que era deles e fui olhar para minha vida. Né? Fui olhar para minha vida. Né? Tanto é que com 16 anos a gente trabalhou junto na Emoi, né? Conta essa parte aí também. Essa história não foi fácil. Vai. Na época ele... Foi minha sócia, minha mãe foi uma das primeiras sócias minhas na Emoi. Na Emoi viajávamos para os congressos, mas nada ganhamos, tudo ilusão. Só ilusão. Depois você conseguiu... Só não bate na mesa não, Você conseguiu comprar uma franquia, né? Do que mesmo? Não me lembro. Não, a Emoi foi muito importante, minha amada mãe. Foi. Eu gostaria de aproveitar e honrar aqui esse momento também. Né? Que a senhora foi minha primeira sócia ali. Queria honrar isso, né? Foi confusão, mas foi muito importante porque através da Emoi, eu conheci a Dale Carnegie. Eu conheci o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Na Emoi também eu desenvolvi muito a minha habilidade de comunicação, porque eu apresentava o plano, chegava a apresentar para 400 pessoas com ali. 15 anos, gente. Então 15. eu era um menino prodígio ali. Né? Eu aprendi sobre os produtos, eu aprendi sobre, né, o plano de negócio, eu sempre gostei de fazer negócio. Foi válido. Então foi muito válido, e ali eu conheci a Dale Carnegie e conheci o Luiz Burlamac na época, que depois virou Luiz Burlamac. Né? E eu fui o primeiro a me inscrever no primeiro treinamento Dale Carnegie em Brasília e foi o primeiro a desistir também. Mas isso é uma história para outro podcast. Mas ali eu construí depois que eu fiz o treinamento, né, e completei em Goiânia. Depois eu fui morar em Goiânia. Tem muita história aí. E aí eu completei o treinamento da Dale Carnegie e ali eu construí uma carreira que durou 15 anos. Fui franqueado da Dale Carnegie em Brasília. Né? Então minha mãe também já me ajudou a arrumar muita mesa, né, na época. Me tirava 1h da manhã, 2 horas. Mãe, coffee break, amanhã. E aquelas mesas pesadonas, me tirava da cama. Gente, não foi fácil não. Minha querida, mas eu quero te agradecer muito. A cada mesa que você me ajudou. Foi. Hoje eu entendo e tenho a consciência de que eu não deveria ter te envolvido. Mas né? naquela época você não tinha fazer. consciência, né? Foi o que eu consegui fazer com a consciência mas que eu tinha. Mas foi válido. E você sempre esteve lá para me apoiar. Eu achava divertido. Mas como você é grande, sempre foi, né? Você estava ali para me apoiar sempre em todos os momentos. Com certeza. Eu te agradeço demais. Te com agradeço certeza. muito. E aí, minha querida mãe, partindo agora para o final desse nosso... Realmente, eu estou cansada. Você falou que era só meia hora. Ai, minha mãe, é que é muito assunto. Né? E a senhora começou a lembrar aqui das histórias, né? Foi. Eu queria aproveitar e honrar aqui meu querido irmão Guilherme Carvalho. Deixa eu ver se tem foto aqui dele aqui. Eu acho que tem uma foto aqui, nossa, aqui com meu pai, ó. Que tá aqui um pouquinho embaçado, mas dá pra ver aqui, ó. Meu querido irmão, que foi o único pessoa da família que assumiu como palhaço, né? Porque ele é ator profissional, tem um palhaço pepino. Tô vendo aqui se eu vou gravar um mini podcast com ele também para vocês poderem conhecê-lo. Mas eu quero agradecer muito meu irmão querido, né? Meu companheiro de jornada aí também. E dizer para ele que eu me amo nele, né? E essa frase eu aprendi agora, minha amada mãe. Eu me amo em você. Né? Porque primeiro a gente tem que aprender a se amar, claro, para depois poder amar os outros.
né? E eu queria dizer pra ele também que eu sinto muito qualquer mal que eu tenha causado pra ele, né? Sinto muito por parte da minha vida eu ter competido com ele, né? E contra ele, mas nunca foi minha intenção, né? Eu ocupo o meu lugar e tenho lugar pra ele também, né? No meu coração aqui também. Então eu honro muito você, meu querido irmão Guilherme Alves Carvalho. Eu queria aproveitar esse momento aqui pra poder honrar também. E aí, minha amada mãe, a senhora não vai sair daqui desse nossa conexão do nosso podcast sem responder a pergunta que a gente faz para todo mundo aqui, que é o que significa sucesso consciente para a senhora. É você realizar seus desejos, né? Seus sonhos. Eu acho que se você está realizando, né, o que você almeja na sua vida, é que significa. E a senhora acha que tem que realizar de qualquer jeito? Vale qualquer coisa para ter sucesso? Claro! Tá, mas vale a pessoa ser desonesta? Vale Não, a pessoa isso perder não, a claro saúde, que a não. vida? Não. Absolutamente. O que seria o sucesso consciente, então, para a senhora? É isso que eu acabei de dizer. É você estar consciente para você subindo seus degraus, mas com dignidade, né? Como você recebeu as nossas lições, né? Do seu pai, as minhas e do seu pai. E é isso aí. Desculpe aí, eu peço a vocês desculpe pelas falhas, porque esse garoto aqui me pegou assim, insistindo para esse encontro. Mas não foi bom? Como foi que foi para a ótimo. senhora gravar esse podcast? Foi Explica aí ótimo, pra eu eles. também, gostei. Agora eu acho que o pessoal deve estar cansadinho. Mas desculpe aí, tá bom? Pra quem conhece o Tocho já Eles sabe. não estão cansados não, que tem 45 minutos, eles têm podcast de 2h30 que eu já Que gravei. isso? Isso aqui é muito melhor do que assistir televisão. Ah, mas assistir TV aberta. falando em televisão, quando ele chega aqui, gente, amo televisão. Eu tenho insônia. Só durmo depois das 3 da manhã ou com o dia clareando. Vocês acreditam que a televisão... São duas, uma na sala, outra no meu quarto, que o quarto tem a parede com a dele. Mas como a construção aqui, eu moro aqui na 108 Sul, a construção é muito antiga. Então o cimento é muito forte, não tem como passar um som. Gente, vocês não acreditam, não pode ligar a televisão. Eu fico sem televisão. Mas agora eu estou descobrindo que é a televisão que lhe traz a insônia. Porque agora ele já entra meia-noite, às vezes, 11 horas. Meia-noite eu estou sem televisão, aí eu durmo. Interessante, né? Mas ele tem razão, mas que eu estou sentindo falta, eu estou. Agora só... Na verdade é um pedido que eu faço para a senhora não ligar a televisão. Mas pode uma coisa dessa, né? Porque a senhora é grande, você está na sua casa. Né? Mas é assim mesmo, não é exigência dele não. Ele pediu, então eu vou respeitar. Mostra pro pessoal o outro presente que você ganhou. Outro presente que ele me trouxe, só chama Mãe Maria. Uma delícia. Esse aqui você comprou? Isso aqui é uma essência floral lá do Frequencial, um perfume frequencial lá do Florais do Cerrado. Põe delícia nesse. Né, que é maravilhoso e a gente vai terminar aqui recebendo essa frequência aqui da Mãe Maria. Né? A senhora quer deixar alguma última mensagem aqui pro pessoal? Não, tudo de bom para vocês. Felicidade, saúde, paz, amor. Tá bom? Já que estamos já em março, mas já é começo de ano ainda, né? Um feliz ano novo, muita saúde para todos, muita paz espiritual, né? Que a gente mais precisa. E que seja um ano próspero. Beijinho para todos. Delícia, gente. Coloca delícia de perfume. E o que eu vou pedir agora, minha amada mãe, é para a senhora eu vou passar em você. Não só passar em mim, mas para que a senhora possa me abençoar aqui também. Eu peço a sua bênção, abençoar o Clube da Transformação para esse momento agora, que a senhora puder falar sobre isso aí também. Tá bom, e eu quero aproveitar, abençoar todos vocês que tiveram essa paciência, né, de nos ouvir até agora. Tá bom? Quero que a senhora abençoe o Clube da Transformação, abençoe esse podcast, abençoe meus apartamentos Zen, abençoe todos os meus negócios e todas as pessoas que cruzam o meu caminho também, por favor. Ok. Em nome de Jesus, de Deus e todos que estão nos assistindo, Obrigada. E a Mãe Maria. Mãe Maria. Amém. Amém. Gratidão, minha querida mãe. Gratidão a vocês que nos assistiram e estão conosco aqui até agora. A senhora gosta disso aqui? Essas mãozinhas, a senhora gosta quando eu faço isso, né? Gosto. De amém. Amém, amém. Primeiramente a gente tem de colocar Deus, né? Deus no nosso caminhar, na nossa caminhada. Ele é que nos sustenta, não é mesmo? Então, amém. Obrigada pela vida. Amém. Amém. Amém.
Gratidão a vocês que nos acompanharam até aqui. E até a nossa próxima conexão do podcast Sucesso Consciente. Vou terminar aqui, olha, mostrando a fotinha como eu era antes aqui, ó, que eu acabei não mostrando, olha. Olha aí, como que eu era antes e agora. Eu já cheguei a ter 200 gravatas, gente. Eu tinha coleção de gravata. Doei todas depois na época. E já pesando bem ixi, muita história, tem muita história. Mas depois a gente grava um novo podcast aí pra contar sobre isso também. Vamos se preparando. Vamos terminar fazendo um brinde com a água aqui, minha amada mãe? Vamos. A gente pode abençoar a água Que também. esse brinde também atinja todos vocês. O que a senhora gostaria de colocar nessa água? As bênçãos de Deus. Amém. Tá bom? E esse brinde está sendo válido para todos vocês. Ah, e a senhora não contou que a senhora abençoa lá o Santíssimo? Conta aí que dá tempo. Ah, pronto. Rapidinho. Resumindo. Quando ele precisa de resolver alguma coisa, ele fala assim, mãe, olha, peça aí, faz seus pedidos para Deus aí, que tá precisando disso. Eu vou para uma igreja, não posso citar a igreja não, viu? Senão eles vão descobrir, olha, e vão até tirar o sacrário para tirar os bilhetinhos que eu coloco. Aí eu converso, sabe, com o Espírito Santo, dizendo tudo. Olha, abençoa, meu filho, Tocho, faça com que ele consiga isso. E eu fico observando se não tem ninguém. Aí, como é fininho o papel, ó, dá para entrar no Santíssimo. Gente, deve ter uns 30 lá. Aí não aparece. Tá tudo lá. O dia que eles forem tirar o Santíssimo para pintar, aí é que vai cair todos os meus bilhetinhos, meus pedidos. Era isso, gente. Ai, gente, é muito engraçado, viu? Olha, aqui eu sou inimigo do fim. É difícil terminar um podcast. Eu queria contar só uma última história antes de terminar. Posso contar? Só Desse jeito você nunca termina. Só mais uma? O pessoal deve estar precisando almoçar. Só mais uma, que eu acho que pode então ser das pessoas. Rápido. Muita gente acha que tem que comemorar no aniversário, né? Tem que cantar parabéns. Ter bolo. Tem que ter bolo, tem que soprar velhinha. Eu vim aqui e não cantei parabéns. Não. Né? E aí, a senhora tá sentindo nem falta? Bolo. Eu não gosto de aniversário. Nunca, eu não... Mas o que foi importante pra senhora? Eu gosto da vida, claro. Mas aniversário de comemorar, eu nunca gostei. Eu tenho a impressão que na minha adolescência, eu cresci com... Eu sempre adoecia dia do meu aniversário. Aí eu cresci assim, não tem jantar fora, não tem parabéns, não tem nada, bolo, sabe? Aí o que aconteceu ontem, foi dia 1º, né? Eu fui na casa da minha irmã, onde estava a família toda reunida. Ali ela mora na 313 Sul. Cheguei lá, falei, vim aqui buscar meu abraço. Pronto, aí eles falaram, cadê o bolo? Falei, outro dia, às vezes eu trago o bolo para as crianças cantar parabéns. E é isso aí, queridos. E eu queria aproveitar e honrar muito minha tia e minha madrinha Dirce, né? E meu tio também, meu padrinho, né, que não está mais aqui nesse plano, Anísio, Netinho. Queria agradecer muito a eles também, né? E agradecer minha tia também pelas orações dela, né? Que ela é conhecida como a Nossa Senhora, porque ela é a Nossa Senhora mesmo, gente. Na família, ela tá... Nossa Senhora estava vendo Jesus ali, né? Morrendo na cruz e sempre de pé. Ela nunca deixou se curvar. Essa minha irmã é assim. Hoje ela está com 86 anos, ninguém fala. Não tem uma dor, disposta, dirige para todo lado. Então eu chamo ela de Nossa Senhora. Interessante. Resumindo, o Tocho tinha uma babá, que uma vez eu deixei na casa dela, quando pequeno. Quando nós estávamos chegando, ela com o corpo de fora, quase caindo lá do 6º andar, do 5º andar. Eu falei, menina, o que é isso? Ah, não era essa história que eu ia contar, não, gente. É sobre alguém ligando, procurando por mim. A babá falou assim, não está ela, mas está Nossa Senhora. Aí eu disse para ela, não, querida, isso é muito íntimo, é só para a família. Interessante, né? E não é por acaso que a gente não terminou, porque era para ter falado aqui dos meus padrinhos também, né? Isso foi importante. Então, gente, para fechar aqui, minha última história. Prometo agora que é a última. Minha última história é a seguinte, eu estava em São Paulo agora, no dia do meu aniversário, né, dia 24 de janeiro, e eu descobri que um amigo meu, o Michel, ia fazer uma palestra. E aí ele falou pra mim, falou, vai lá no meu evento e tal. E o Michel me convidou, né, pra poder, ele estava participando de um evento, e ele falou, vou fazer uma palestra, vou falar sobre respiração, e vai lá, né, e eu aceitei esse convite dele,
Fui assistir a palestra dele, foi maravilhosa a experiência que eu vivi ali. Né? E depois, na saída, ele acabou junto com a Carla, né? Companheira dele, me dando uma carona. E aí eles perguntaram, falaram, e aí, você vai celebrar em algum lugar? Todo mundo falou, não, já celebrei. Minha celebração foi essa, ter assistido essa palestra e ter respirado junto com vocês. Né? Então, por que eu tenho que celebrar só cantando parabéns e soprando a velhinha e comendo açúcar? Né? Foi muito melhor para mim eu ter celebrado, vivendo essa palestra com eles e vivendo esse momento de respiração, do que eu ter... agora eu vou celebrar só cantando parabéns. Cantar parabéns para você é um condicionamento, né? Que todo mundo condicionou, que é todo aniversário tem que cantar parabéns para você, tem que soprar as velhinhas e fazer o pedido. Né? Por que tem que ser assim, gente? Né? Ou seja, eu posso celebrar meu aniversário como quiser. E eu fico muito feliz, minha amada mãe, né, de poder celebrar esse seu aniversário gravando esse mini podcast aqui com a senhora, né? Celebrar aqui com essas flores, com esse floral e com toda essa simbologia da sua vida. Honro muito a sua vida e tenho muito orgulho de ser seu filho. E a senhora é a mãe certa para mim. Agradeço muito. Também sinto muito orgulho por ser sua mãe e gratidão. Essa sempre existirá. Arro, amém. Namastê. Amém. Amém. Beijo.